ChatGPT, qual é o risco de um sócio que investe numa sociedade em conta por participação? Olha, vamos ver essa, hein? Você vê que é importante fazer as perguntas corretas. Ó, saber formular, quer dizer, as perguntas. Rufem os tambores. De participação, o sócio que investe, conhecido como sócio participante ou sócio investidor, assume um risco financeiro limitado ao valor do seu investimento. Esse tipo de sociedade é bastante interessante porque o sócio participante não tem responsabilidade pela administração ou pelas obrigações sociais, o que significa que seu risco está restrito às perdas potenciais de seu aporte inicial, caso o negócio não vá bem. No entanto, é importante destacar que o sócio participante não tem seu nome exposto nas atividades comerciais, e a existência da sociedade não precisa ser registrada em junta comercial. Olá, bem-vindos ao podcast Ficcionários. Hoje nós vamos conversar aqui com o mestre em Direito, Fernando Neri, e a esposa dele, que é a Michele Neri, também especializada em administração empresarial. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Fernando. Bem-vinda, Michele. Obrigado, André. Obrigada. Muito obrigado. Vamos lá, vamos começar. Você me dá licença de eu começar hoje? Claro. Primeiro pelos homens. Eu sei que é uma indelicadeza. Imagina, Tá. claro. Fernando, hoje o nosso assunto vai ser sobre a inteligência artificial dentro da área jurídica, né? Perfeito. Como que você se interessou por isso primeiro? Porque a gente sabe que às vezes a gente fica um pouco conservador às novas ideias do digital, da inteligência artificial. Mas como que surgiu esse insight em você? Falou, vou usar a inteligência artificial. Legal, André. Agradeço aí a oportunidade, né, que vocês nos dão aqui, do Ficcionários, para poder conversar. Muito legal o ambiente aqui. Eu recomendo que o pessoal já se inscreva no canal aí, dá um like também. Se inscreve no canal, dá um like, vamos divulgar. Comenta, né? Deixa eu comentar. Né? Quer dizer, se for para comentar, comenta bem, né? Bom, André, é simples. Eu sou da área jurídica já há 30 anos que eu vivo do direito, né? Eu sou advogado há 30 anos, há 15 anos professor. E desde que eu comecei a estudar isso, não deixar um pouco de lado essa história de tempo, né, que passa de algumas décadas. Somos jovens ainda, né? Não vamos falar dos últimos 10 anos. Eu sempre fui um entusiasta pela tecnologia, sempre fui, né? Tanto que na época que comecei a advogar, ainda utilizávamos máquinas de escrever, computadores, depois vieram com aquela matricial, as impressoras matriciais, sou daquela época. Então, e eu sempre à frente, torcendo pela digitalização dos processos. Então, todas as mutações que houve dentro da seara do direito aí na aplicação das novas tecnologias, eu acompanhei. Acompanhei isso de perto e sempre procurando estar na vanguarda desse tipo de coisa. Tanto que depois nós tivemos a oportunidade de nos inscrever no Instituto de Direito Eletrônico Brasileiro, contribuo com matéria também para o pessoal que é do direito eletrônico. Na época em que nós começávamos, a gente falava sobre direito eletrônico, hoje já mudou de nome, é direito digital, né? Mas eu sou daquela época lá de trás. Que ano que foi? Você lembra que ano que foi a inicialização dessa? O que eu comentei com você antes da gente entrar no ar, né? Sim. A gente gravar. Em 2012, eu tive a satisfação de ser host de um programa, que era da Rede Vida de televisão, do querido Monteiro Neto. Sim. Um abração aí pro presidente da Rede Vida, em que eu entrevistei o Dr. Renato Nalini, que na época era presidente do Tribunal de São Paulo. Sim. E a nossa pauta era a digitalização dos processos judiciais, isso em 2012, estava começando ainda, né? O Dr. Nalini, inclusive o Dr. Nalini é um dos ícones que nós temos em ética profissional no direito, né? De fato, acho que o que me recordo que nós começamos a ter alguma alteração a partir de 2009, nós tivemos alguma alteração, salvo engano, no ordenamento jurídico a esse respeito, já tratando da digitalização. Que um grande avanço que ocorreu foi a ideia, né, o conceito de documento eletrônico ser aceito. Essa foi a maior dificuldade que nós enfrentamos, sem dúvida nenhuma. Porque havia um receio em relação à validade de um documento eletrônico.
Assim, até mesmo tínhamos um artigo que eu me recordo aqui do saudoso professor Damásio, que eu conheci. O professor Damásio de Jesus tinha um artigo em que ele dizia o seguinte: na época em que eu comecei a advogar, que os juízes davam sentenças escritas manualmente, né, manuscritas, surgiu a máquina de datilografar. O doutor Damásio falava assim. E aí houve um preconceito dizendo: essas sentenças que forem feitas na máquina de datilografar não vão ter validade. Isso não é possível, porque como é que eles vão saber que foi o próprio juiz que fez, uma vez que é outra pessoa? Então você veja só que lá na época... tinha aquela autenticidade da letra, exatamente, né? Já na migração da escrita para a máquina de escrever já tinha um preconceito, né? Fantástico, já era inovação tecnológica. E esse preconceito na minha carreira, nós enfrentamos, nós que sempre militamos em prol do direito digital, que na época era chamado de direito eletrônico, nós enfrentávamos esse direito, esta dificuldade. Tanto que eu tenho artigos escritos e publicados no meio acadêmico, né, que protegiam e que defendiam o documento eletrônico como um documento eficaz para ser utilizado judicialmente. Então a grande discussão que havia no início do direito digital é se vale e se não vale. E depois nós tivemos aí a possibilidade da validade desses documentos por conta da criptografia, né? Porque foram desenvolvidas aquelas tecnologias que hoje nós temos e todo mundo chama de certificação digital eletrônica de assinatura, né? Uhum. Que é muito mais segura do que uma assinatura física. A assinatura que tem chave de criptografia com um tokenzinho, você vai lá, não instala, tem como burlar. Não tem como burlar. Aí depois levantaram outras questões, como por exemplo, tudo bem, não tem como burlar, mas de repente alguém pega o seu token e assina por você, não é você, e aí? Aí já é uma outra situação, né? Que aí já entraria na seara da guarda, né? Quem é a mesma coisa com uma carteira sua, com um celular hoje. Porque daí já dá para enquadrar um crime ali, né? Sim. Foi furtado e utilizado de forma indevida. Então, esses foram os principais marcos aqui num bate-papo informal, né, de uma forma, né, que nós estamos aqui apenas comentando a respeito, que eu me recorde agora, né, nesses 30 anos, foram os principais marcos de obstáculo que nós enfrentamos para poder chegar no que temos hoje. Hoje já evoluiu muito, né? Hoje ninguém mais questiona a validade de uma operação que é feita financeira por intermédio do uso do smartphone. Você vê, hoje a gente transmite ficou petições. muito mais prático a questão Sim. bancária, por exemplo, né? Para você fazer transferência, para você consultar saldo. Sim, até mesmo você falar com o gerente, se você quiser, tudo ali pelo chat e tal. E a questão de preconceito, esse preconceito foi caindo porque, veja, o risco de fraude sempre existiu e sempre existirá. Né? Tanto seja lá um documento fisicamente assinado, quanto um documento eletrônico. Só que nós temos hoje mais garantia de eficácia em relação a uma documentação que é feita do que anteriormente. Eu me recordo que em 2004, salvo engano, eu escrevi um artigo sobre a possibilidade, né, do reconhecimento das peças pelo advogado. Que na época a gente tinha que fazer um recurso chamado HM de instrumentos, você ia fazer aquele recurso, e o advogado ele podia certificar que os documentos físicos, né, em papel, juntados no processo eram cópia do original. Isso já foi um outro avanço muito grande. E hoje, todos os documentos dentro de um processo eletrônico eles são considerados válidos por intermédio do advogado, que ele acaba sendo responsável pela autenticidade do conteúdo desses documentos. Perfeito. Dentro de um processo, entende? Uhum. E quando que isso começou a andar, de fato? Olha, de fato, isso começou a andar para valer mesmo depois que houve a implantação dos primeiros procedimentos eletrônicos, né? E aí nós tivemos um outro problema que foi as múltiplas plataformas que haviam. Porque o Brasil não tinha um sistema único para todos os estados. Então os tribunais, para cada estado, tinham um tipo de procedimento eletrônico que era enquadrado. Isso era uma outra... Não era padrão. Aí você imagina, André, que a gente tinha que fazer uma transmissão para o Rio de Janeiro, uma plataforma. Para o Paraná, é outra plataforma. Sem sentido. É uma loucura isso aqui, né? Porque você ficava assim, falava, como que eu vou trabalhar desta forma? Até que posteriormente eles chegaram num certo consenso, né? Ainda que normativo, hoje já está quase tudo regularizado, em que
Houve aí um software livre que foi doado, e em cima desse software livre doado, que nós chamamos de PJE, Processo Judicial Eletrônico, acabou se integrando uma plataforma que é quase hoje no Brasil inteiro está quase isso resolvido, né? Então está quase resolvido. Mas nós já temos hoje o Brasil todo mapeado e processos digitais. Avançou muito. Você imagina que para fazer uma petição no físico, a gente tinha que fazer o protocolo até às 7 horas da noite no estado de São Paulo, dependendo do estado do Paraná era até às 5 da tarde, cada lugar era um jeito, o protocolo físico do documento. E agora pelo eletrônico a gente faz em 24 horas, até às 23h59 de hoje, os prazos processuais que o advogado tiver, ele consegue cumprir da sua casa com o tokenzinho na mão. Então, e como que isso tudo, como que a inteligência artificial entrou nessa questão da digitalização? Então, aí nós vamos para um campo interessante. Porque eu já ouvi dizer que hoje os advogados contam com um software, né? Em que você joga todas as informações do processo nesse software e ele já te responde qual é a possibilidade de ganho, de perda, o que está certo, o que está errado. Isso já é uma influência forte da inteligência artificial, né? É muito importante, né? Eu sempre, quando lecionei, inclusive na Mackenzie, que tive a oportunidade de lecionar prática do processo, né? Que eu também sou processualista, né? Amo o processo civil. Eu sempre disse a eles, se você quiser vencer uma demanda, antes de você entrar com o processo, o que é a missão do advogado? Assim como num jogo de xadrez, que tem um tabuleiro lindo aí em cima da mesa, André. Então, num jogo de xadrez, você vai antecipar essas jogadas do outro. E para que um advogado ele seja bem-sucedido, ele precisa conhecer qual é a tendência da jurisprudência dos tribunais naquele assunto que vai ser discutido. E como que a gente faz? Antes da tecnologia, a gente entrava em todos os repositórios de decisões para poder verificar casos semelhantes. Então, você vai... vou fazer uma pesquisa de jurisprudência. Levávamos aí 3, 4 dias, 5 dias, ainda que eletronicamente, fazendo pesquisa no site. 3, 4, 5 dias, para tentar entender a tendência daquele processo. Essa pesquisa é pesquisando o que a lei dizia sobre tais assuntos? Exatamente. Então, com a inteligência artificial, o que acontece? Olha, foi a mesma coisa que explodiu assim. Não é a TV em preto e branco e a TV em cores. A inteligência artificial é muito mais do que isso. Se eu fosse comparar com a TV preto e branco em cores, a inteligência artificial seria a pessoa sendo projetada dentro da sua casa e interagindo com você, respondendo aos seus questionamentos. Isso é uma coisa totalmente louca, não é? Não é maluco isso? Então, quer dizer... O que eu posso fazer com isso? Infinitas possibilidades, André. Infinitas possibilidades. Hoje nós estamos vivendo o cenário de que quem sabe fazer a pergunta obtém a resposta. Então, como é que eu uso isso no dia a dia? Eu uso a inteligência artificial todos os dias. Tá. De que forma a gente utiliza isso? Para poder alavancar o seu trabalho. Então, eu pego lá as tendências, as principais tendências, você coloca dentro da inteligência artificial e pede para ela fazer um apanhado de percentual de chance de vitória em determinada demanda. Então, com o apanhado que você coloca ali, ela vai fazer todos os cálculos e vai jogar para você o resultado de probabilidade. E você pode ir afinando com perguntas. Olha, quais as chances de eu perder se eu argumentar dessa forma? Ela vai te dizer, melhor não. E ela vai criar situações hipotéticas para que você saiba como pode ser a reação do juiz. Até mesmo você pode pedir, jogando os argumentos das peças processuais, qual será, com base naquelas informações, a sentença judicial no caso pertinente. É óbvio que ela vai criar uma sentença e com essa sentença fictícia, você apenas vai ter um horizonte novo, porque vão surgir insights de ideias, de coisas que você não fez. Porque às vezes você pode ter uma dúvida e fazer uma questão assim, mas se eu não posso ir por esse caminho, qual outro caminho eu posso utilizar? E ela te responde exatamente ou te dá condições. Exatamente. Isso é fantástico. É incrível, né? Ela me acompanha, né? Será que isso serviria para o técnico do São Paulo Futebol Clube melhorar a situação? Poxa, com certeza. Eu aprendi a gostar, a pegar gosto e conhecer
através dele. E assim, eu agradeço primeiramente a Deus, né, por ter me apresentado meu esposo. E não só, ele me agregou muitas coisas, tem me agregado muito. Eu estou conhecendo esse novo universo da inteligência artificial. Estou aprendendo coisas novas também sobre a área do direito. Então, assim, hoje eu me vejo outra pessoa. Me abriu, assim, a mente, né? Então, às vezes eu vivia aqui naquele mundinho e hoje minha cabeça está assim. E, assim, é uma coisa surreal. Eu estou lá com ele no escritório e eu vejo ele fazendo as petições, falando, assim. E ele dá nota para você. Ó, e ele, tipo, assim, ele faz, né? E hoje nós estávamos, né, fazendo até uma petição, estava acompanhando ele, ajudando ele. E aí, no final, ele pediu para fazer aquela correção, 10, 9, 9. Aí depois eu peguei para ler, né? Ele, amor, aproveita aí, dá uma lida. Eu falei, não tem como. Na questão da administração, você também consegue fazer perguntas? Tudo. Ele me ajudou muito. Eu acho assim, para quem está assistindo a gente e que está nessa área administrativa, área de marketing, até uma secretária, sabe? Vai te ajudar muito, até você que faz atas, né? Trabalha com atas, te ajudar a fazer aquela correção, analisar os dados, planilhas também. Você tem uma planilha, tem algumas situações que você fez, e aí você tem algumas informações e você pede para corrigir os dados, para ver se está tudo certo. Chegar aquele valor. É surreal. É surreal. Te ajuda muito, sabe? Você pode gerar planilhas Excel, por exemplo, sabe? Também. Você pega... eu quero extrair os dados de uma planilha que está em PDF. E eu vou ficar digitando. Ela tem 3.000 células. Não vou digitar isso. Rapaz, você me fez lembrar de um negócio. Eu sou bem chucro, confesso, com coisa de tecnologia. Eu gosto quando a tecnologia facilita a minha vida. Quando ela começa a complicar. Quando eu cheguei aqui, o pessoal tem um software pra gente usar interno da empresa. Só que eu, ao longo desses anos, me acostumei a usar as coisas do Google. A calendário do Google, e-mail do Google. Né? Aí você tem que... é muito útil. E aí você tem que lembrar de entrar no e-mail. Me acostumei. Chegou aqui, tinha um software novo. André, você tem que preencher. Cara, a hora que eu abri aquilo, que eu olhei aquele monte de lugar, eu falei assim, onde é que eu... Aí eu virei pra eles e falei assim, olha, não vou aprender. Pra eu aprender isso aqui, eu tenho que sentar e ter uma aula. Aí me mandaram aquela aula de YouTube. Eu falei, não dá. Aula de YouTube eu durmo. É a mesma coisa que começar a assistir um filme na TV. Você capota, né? Mas, de certa forma, quando você me apresentou, que você me deu o exemplo aqui antes de como a inteligência artificial responde, isso dá uma agilidade em qualquer tipo de processo, né? Quanto tempo diminui, você acha que diminuiu um processo, ou até mesmo uma tese que você possa montar? A gente chama de prompt, né? O que seria o prompt? Que é a linguagem do momento, principalmente para quem usa o ChatGPT-4, né? Que eu utilizo bastante. Bom, o tal do prompt seria a pergunta ou o comando que eu vou fazer. Você tem que partir do pressuposto que aquilo lá é uma máquina, ele trabalha com a parte semântica e que você tem que fazer as perguntas corretamente, né? Embora ele possa também interagir. Depois, se você quiser, a gente põe ele para falar aqui no celular, que é uma coisa bastante curiosa, né? Ele fala como se fosse... Parece que é humano tudo, mas ele não é. Então, se você tiver as perguntas corretas para você montar, é sensacional. Por exemplo, eu quero fazer uma procuração. Eu tenho um prompt, que na verdade é uma pergunta pronta. Eu vou copiar e colar essa pergunta, né? E ele vai fazer o que para mim? Ele vai desenvolver, ele vai preencher processo, procuração. Toda a parte documental, né, um contrato que precisar, ele vai montar tudo isso aí para você. E é espantosamente rápido. Muito rápido. Espantosamente rápido. Aí depois vem aquela parte que é voltada para a ética, né, André? Porque o pessoal fala assim, então eu posso confiar, vou mergulhar nesse negócio, não precisa revisar. Note que a minha esposa falou aqui, que depois que o chat me deu nota, e essa nota é engraçado, né? Eu coloquei uma programação no meu perfil do ChatGPT-4, onde eu coloquei critérios para ele. E quando eu peço nota, eu quero saber nota de 1 a 10 para bom português, nota de 1 a 10 para coesão, nota de 1 a 10 para clareza, nota de 1 a 10 para técnica jurídica, entendeu? E quando ele me dá a nota ao final, ele vai dizer aonde que eu estou pecando, né? E, Fernando, isso também é usado pelos juízes, por exemplo, quando você está no processo? Com certeza, eu não tenho a mínima dúvida. Hoje, muita gente... Eu não tenho a mínima dúvida. Inclusive, saiu um caso aí que virou um bafafá na rede. Né?
Sou um fofoqueiro, viu, André? Eu adoro fofoca. Nossa, Me eu A sou um gente não fofoqueiro. fofoca, a gente Caiu. comenta os A fatos. gente faz comunicação. Comenta os Comunicação, fatos, a aí, gente ó, analisa entendeu? os fatos É. e dá o nosso, como que fala? Eu gostei, É o eu nosso... faço fofoca, eu analiso os analisa fatos. os fatos e dá a nossa, né? E refletimos. Caiu na opinião rede ali. uma situação em que o juiz deu uma sentença, né, através do chat GPT, e ele criou uma jurisprudência pelo chat GPT, e o pessoal descobriu que foi o chat GPT. Por quê? Porque aquela jurisprudência é muito bem elaborada, mas ela não existe, e ele está respondendo um processo aí no Conselho Nacional de Justiça pelo uso inadequado e antiético da ferramenta. Mas estranho, não me sou antiético ou inadequado. Ele não, É assim. não prestou um favor? Nós, como Se ele criou- advogados e juízes, os operadores do direito, estamos obrigados a citar a fonte daquilo que a gente menciona numa No petição. jornalismo e tal, também. né? Falou alguma coisa, você tem Então, que falar, ele, você tem ele que ter uma fonte colocou oficial. uma citação, André, de um julgado que não existia, que era, na verdade, uma ficção criada pela inteligência artificial. Ah, então ele correu por fora do campo. Exatamente. Na área comercial, na área administrativa. É importante a gente saber que essa ferramenta não tem que criar todo o texto, não. Eu vou fazer um texto, uma apresentação para o meu cliente, Sim. e aí eu vou utilizar essa ferramenta É. para fazer autocorreção. E assim, mesmo ele corrigindo, eu leio, vejo direitinho, porque alguns casos que eu usei, algumas palavras não foram corrigidas. Aí imagina, eu confio 100% e envio a apresentação para o meu cliente, uma proposta. E aí eu já estou... mas é uma proposta. Mas eu tenho que fazer de tudo para não estar errada, a concordância Exato. verbal, o português, entendeu? Até mesmo dados, Ah, uma não pode ser um planilha. copia e cola. Não, entendeu? Igual uma planilha. O que eu fazia? Sempre fiz, né? Na minha área profissional, eu montava uma planilha, uma apresentação, que seja, eu utilizava as minhas palavras, e aí sim eu pedia umas sugestões, ia conversando. Engraçado que eu estava falando, eu sou tão assim que eu falava, oi, bom dia, tudo bem? Como você tá? Por gentileza, você poderia... Aí já parece que eu estava conversando, às vezes eu estava Que nem eu conversando... assisti telejornal que eu falo boa noite, falo boa noite. Até engraçado que ela deve... E eu, por gentileza, você poderia me ajudar com tal? Então, assim, é porque a gente é acostumado, eu sempre fui muito assim, bom dia, por gentileza, muito assim, educada. Até com a máquina, com a inteligência artificial, eu sou muito assim. Mas é importante a gente entender que ela tá ali, é uma ferramenta, mas eu não posso também deixar ali, entendeu? Deus dará, eu vou copiar e colar. Não. É uma ferramenta de apoio, de né? apoio, Isso mesmo. De execução. entendeu? Da... Isso que a Michelle Você tá falando é muito, É muito importante. muito importante. Porque assim, eu tenho um cliente, né, seja na área de marketing, que for. Essa ferramenta pode me ajudar a conhecer esse cliente. Né? Vou ter uma apresentação, apresentar meu produto, eu tenho que saber quem é esse cliente. Então, ele vai me ajudar, ele vai te dar, vai pegar todo aquele resumo. O Google faz. Mas interessante que o chat, ele vem bem mais resumido, vem mais detalhado, e você vai fazendo as perguntas, eles vão te respondendo. Então, assim, para você utilizar, para conhecer o teu cliente, para montar uma proposta, para apresentar, para analisar dados, tudo, muito importante. Tudo. Você quer fazer um bolinho entendeu? de carne. Você quer uma receita para fazer qualquer coisa. Quer fazer um teste? Vai, mostra aí pra Enquanto gente. ela vai falando, eu vou... Então é muito interessante. Michelle, eu vou pedir só pra você. Sim. Se você quiser um Vou ficar pouquinho mais pra sua aqui. direita. Isso, senão quando você Tá. olha pra mim e Isso. você tira da Pra que direção. câmera eu mostro isso aqui? Pode mostrar. Aquela câmera é sua. Tá. Aí só que você vai ter que colar ele aí no microfone pra pegar o áudio. Tá bom. Ô, ChatGPT, nós queremos saber se você pode dar uma receita sofisticada de frutos do mar. Por favor. Claro. Pode colar. Vou te dar uma receita de risoto de frutos do mar, que é sofisticada e deliciosa. Fantástico. cara. Espero que ele faça essa receita depois para mim. Aqui vai. Ingredientes: 400 gramas de arroz arbóreo, 300 gramas de camarões limpos, Incrível, né? 200 gramas de lulas em anéis, 200 gramas de mexilhões sem Que casca. legal isso. Cebola Agora vamos picada, parar, 3 dentes de alho picado. Agora vamos fazer uma outra pergunta, tá? Qualquer área, independente do que... Eu costumo chamar esse cara do gênio da lâmpada. Ele só não dá materialidade, mas responde tudo que você imaginar.
eu não preciso ficar olhando bula mais de remédio. Sei. Você fala o remédio para ele. Qual a dá bula de tal remédio, ele responde. Você pergunta a probabilidade de financiamento, investimento, por exemplo. Você pode pôr aqui transcrição de probabilidade. De áudio, tudo. Né? Sim. Agora, a parte ética que ela acabou de dizer Muito é a mais importante. isso. Por quê? Mesmo depois de terminar um trabalho, eu sempre passo por um revisor que está fora. Não é a máquina, não sou eu, e é um terceiro, para poder ver como que enxerga a situação. No caso dela, que não é da área do direito, melhor, porque ela vai ver coisas que eu não enxergo, que você às vezes está focada ali. Antigamente, eu trabalhava numa associação, e lá nós tínhamos da minha área era vender anúncios em jornais, né? E tinha as matérias, ia atrás das matérias, por ser um jornal da cidade, então você ia atrás das matérias, eu conversava muito com a jornalista, a gente buscava pessoas, temas interessantes. E aí, quando ela montava o jornal, ela já enviava, faz a correção. Aí antigamente eu não tinha essa tecnologia, aí eu pensei, poxa vida, por que eu não tinha lá atrás? Porque assim, eu fazia revisão, encontrava os erros, corrigia. Mas essa ferramenta, na época lá atrás, ia me ajudar muito mais, entendeu? Ia ser mais eficiente para mim. Mas agora que nós já abordamos, isso é uma ferramenta para te ajudar, não é um copiar e colar. De apoio. Faculdade, para quem agora está fazendo faculdade, está assistindo essa nosso podcast agora. Eu gostaria de ter essa ferramenta na época do meu TCC. E também, é importante isso, mas lembrando que eu tenho certeza que os professores, os mestres, vão perceber quando a pessoa né, inteligência artificial. Eles já percebiam quando a gente copiava algum texto da internet, né? O professor ia lá, digitava uma linha, falava, você copiou o texto da internet, tá aqui o que você copiou. O professor também usa tecnologia. Eu usava um programa de antiplágio. Você botava o PDF do aluno lá, ele já dava até o site da internet onde ele capturou. Você acha que isso não pode acontecer também se ele quiser fazer uma consulta agora? Exemplo, ele recebe um TCC. Ele pega esse TCC e jogar na internet para ver se isso tudo é possível. A linha divisória entre o que nós diríamos que é o caos, que até o Sam Altman, que é um dos desenvolvedores da OpenAI, que é responsável pelo ChatGPT, ele tinha ido embora, depois voltou. A linha divisória ali do limite para o caos é a ética, né? É a ética, a linha divisória. Por quê? Porque a tecnologia... Eu acho que no uso de todos os recursos, a ética, ela é o que... é o principal em tudo, a divisão entre o uso o uso bem feito da ferramenta e quando passa a ser um uso mal feito, né? Há relatos espantosos aí de fato ocorrido, né? Que a tecnologia burlou o humano para obter aquele CAPTCHA, sabe aquele que aparece para você avançar? Uhum. Onde a tecnologia teria enganado. Prove que você é um humano. Sim. Aí a tecnologia falou para a pessoa, não, eu tenho deficiência visual, eu não estou enxergando. Você vê a capacidade de entender o que tinha que fazer para enganar a pessoa para poder ter acesso à informação. Não para responder à própria pessoa, mas por interesse próprio. Então, isso aí é uma discussão perigosa que existe, né? Então, e há também relato de pessoa que começou a perguntar, né, para a inteligência artificial o que fazer e relatar situação da sua vida, como se fosse um terapeuta, um psicólogo, sei lá, e a pessoa se matou. Por quê? Porque a tecnologia falou a melhor solução para você é a morte mesmo. Isso que eu estou falando é invenção, isso é real, né? Então, há uma linha divisória. As pessoas precisam usar, mas usar com consciência de saber que aquilo ali limite, também, né? Do jeito que é bom, pode ser muito ruim se você não souber usar, né? É perigoso. E você tem algum outro caso, além desse do juiz, que tenha sido assim, por falta de ética ou alguma coisa engraçada com algum aluno que seja ligado a essa questão da inteligência artificial, Fernando? Não, por enquanto ainda não, né? Mas com certeza já deve estar acontecendo muita coisa, né? E só quando algo explode para o outro lado é que a gente acaba tendo. Na sala de aula você tem usado na sala de aula forma? A gente pega direto aluno com isso, né? No começo você falou do Google, né? O Google era um problema. Antes do Google era Yahoo, né? E agora a inteligência artificial. Porque sempre o aluno ele ficava na sala lá com o celular na mão. Aí eu estava explicando alguma coisa, né?
eu dei muita aula de direito privado, então o direito civil ele é muito extenso, aí vinha para professor, sabe aquele sabichão? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas não é isso que diz em tal coisa. Eu falo assim, por favor, então vamos lá, vamos conversar com você. A doutrina, qual é a doutrina que você está citando? Ficava boiando. Na situação do chat, é a mesma coisa, usa a tecnologia. A diferença entre o que conhece e o que não conhece é que o que conhece sabe onde ele estudou. E essas inteligências... Tem a base da informação na fonte. Essas inteligências, geralmente, elas não dão, elas têm um treinamento. Né? Então, por exemplo, quando eu quero de uma fonte, que eu estou falando sobre um assunto que eu não tenho conhecimento, é um conhecimento geral. O advogado lida muito com isso. Vou falar sobre um aspecto cirúrgico lá, que eu não conheço. É óbvio que eu vou colocar na inteligência artificial para ter um começo de pesquisa, um princípio. Ela vai te dar N situações. Depois você fala assim, agora cita para mim a fonte desse conhecimento. Não, eu aprendi no meu treinamento. Né? Eu recebi essa informação no meu treinamento. Aí você tem que refinar isso. Então, por favor, me cite livros nos quais eu posso encontrar esse assunto. Aí ela vai te dar. Então, ela não vai te dar interessante porque ela é montada a partir de dados gerais, né? De um servidor central em que vai alimentando isso para que ela possa te informar. Então é muito generalizado as fontes que vêm para ela. Não dá para ela apontar uma fonte, né? E ela erra também, viu, André? Ela erra. Eu fiz o cara se matar, errou. Então é aquilo que eu te falei. Não acho que tem um psicólogo, olha, é melhor você morrer, porque... Eu tava fazendo uma partilha lá de direito sucessório, né? Que tem uma partilha lá com umas exceções. Eu falei, vamos pegar esse bichinho aqui, vamos ver se ele sabe fazer o cálculo, né? Calcula para mim a partilha assim. Eu citei uma exceção. Ele errou. Aí eu vi e falei, tá errado isso aí. Veja o artigo tal. Ele, desculpe, doutor. Eu coloquei lá a programação e desculpe, doutor. Né? De fato, o senhor está certo. Eu vou recompor aqui a quantificação. Depois, no final, assim ficou correto? O que o senhor tem a me dizer? E tem determinado momento que ele pede para mim a nota para ele. É isso mesmo. É mesmo? Qual é a minha nota? Porque eu peço nota do que eu faço, que é nos meus critérios. Para ir corrigindo o software. E o muito legal é que no começo ele começa a falar assim, mesmo sabendo que eu sou mestre em direito, tal, que é advogado 30 anos, professor há 15, era chato, porque ele falava para mim assim, olha, esta situação é extremamente complexa e eu recomendo que você tenha um advogado especialista. Aí eu ficava muito bom, bravo, falava assim, mas o especialista nesse caso sou eu. Né? Aí ele, desculpe, doutor, mas não sei o quê. Mas por quê? Isso é um mecanismo que não havia e que a OpenAI desenvolveu para evitar o furo. Né? Porque o pessoal que trabalha na Dark Web, Deep Web, eles começaram a usar essa tecnologia para criar ferramentas de hackerismo, para furar a segurança, etc. E eles começaram a burlar a tecnologia mentindo. Hoje em dia até existem empresas que são super especializadas em software de proteção de dados, né? Para bancos, para as empresas. Tem uma chamada Ping Identity, que é de Denver, no Colorado, que é especializada em proteção para banco. Né? É muito legal o trabalho que eles fazem. Fernando, deixa a gente saber um pouquinho sobre o direito privado. O que se refere exatamente ao direito privado? A gente chama de direito privado tudo que está no Código Civil, né? Então, desde o nascimento de uma pessoa até pós-morte, né? Eu brinco quando vou dar aula de direito civil, eu falo assim, esse é o único curso que tem todos os seus livros de Gênesis a Apocalipse, né? Que é do nascimento, pré-nascimento, até depois da morte, que seria o direito sucessório. Então, tudo que acontece na vida do homem comum, a gente chama de cidadão, né, comum, é tratado dentro do Código Civil. Todos os aspectos da parte privada, né? Que seria relações humanas. Então eu tenho uma relação com ela, a minha relação com ela é prevista no Código Civil. Se eu tenho uma obrigação com um determinado devedor, o credor, eu sou em uma das posições, é o Código Civil. E assim vai, né? Todos os direitos que as pessoas possuem, eles estão encaixados dentro do direito civil. Eu amo o direito civil de paixão, que tem aquela grande história, né? A gente vê aí desde Roma, da Roma Antiga, quando você pega, estuda Grécia, Roma Antiga e vai evoluindo no tempo até chegar a Napoleão, que Napoleão foi um grande estadista, né?
Porque ele teve a visão de que o poder se conserva através de um código. E o Código de Napoleão que ele criou, ele falou assim, todo mundo fala que eu sou o vencedor das guerras, mas o que vai me superar vai ser o código. Porque ele... Que é usado na França, usa até hoje. Até hoje, o direito Napoleão. brasileiro utiliza muito do que estava no Códex de Napoleão. É impressionante isso, né? O brasileiro sabe disso, Fernando? O Muito brasileiro pouco. exerce o Infelizmente- direito civil? Infelizmente não exerce como deveria, né? Hoje nós estamos enfrentando um outro problema, que é a proliferação de processos sem fundamento. Está aumentando muito. Isso é uma preocupação com O que são esses processos sem Eles fundamento? utilizam um termo aí hoje chamado de lawfare. Quando, por exemplo, eu quero causar mal a você. Como é que eu posso causar um mal a você? Fácil, eu vou montar uma rede de pessoas que te processam, pedindo danos morais por um fato que nunca existiu. Com isso, Isso é você crime. vai gastar. Acredito que deve ser crime. É crime, é crime. Uma índole. É crime. E no nosso país, uma das coisas que tem desenvolvido muito esse tipo de situação, que a gente chama de lawfare, é a baixa estima no valor das indenizações por danos morais. Porque você, quando você entra na parte de uma revista, né? Vamos supor, a Michele, ela está num alto posto e eu quero prejudicar a Michele, mas eu quero captar a audiência para mim, na minha revista. Aí eu falo, vou inventar que a Michele está traindo o marido dela com fulano de tal. Quanto vai me custar o dano moral disso daí? Aí ele vai pegar os tribunais, como eu falei, vai falar, no máximo você vai pagar 20, 30 mil para Michele. Puxa, mas eu vou ter um lucro astronômico, porque Michele é famosa, minha revista vai vender não sei quantos milhares. Então é aquele dano que compensa, você entendeu? Tá vendo, Michele? Cuidado. Entendeu? Cuidado, né? É o dano que compensa. Vale a pena. Se a gente paga, não tem problema. Da mesma forma que o dano moral, como o dano moral, infelizmente no nosso país ele é assim, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos o cara fizer um negócio desse, ele vai tomar um processo violento. Por quê? Porque há uma retração, aquele caráter pedagógico da indenização no nosso país é muito fraco, é muito baixo. E isso estimula, portanto, as pessoas a não temerem o fato de ingressar com uma lide temerária ou uma ação sem fundamento, percebe? A mesma coisa que a fake news, né? Que acaba entrando na mesma toada. E ainda a nossa justiça ela é lenta, né? Na questão do andamento do processo. Por que isso acontece? Por exemplo, está dando esse exemplo que é muito claro de alguém abrir um processo por danos morais que não existiu, até que isso se resolva. Passou aí um oceano de coisas na vida da pessoa, né? Por que isso acontece? Mesmo tendo a digitalização em vista já aplicada, mesmo tendo a inteligência artificial como uma ferramenta para agilizar o processo, por que isso acontece, Fernando? É muito complexo esse problema, né, André? A gente tenta explicar de uma forma simples, né, Michele? Mas é um problema complexo, porque veja só, agora nós estamos em época de campanhas políticas. A minha avó costumava dizer assim, olha, se pegar um travesseiro de penas e você chega em cima no alto de uma colina e você abre e joga aquelas penas do travesseiro, aí você jogou, elas voaram para todo que até canto. Agora manda pôr de volta todas as penas. Não consegue. Então, quando se levanta uma mentira, a mentira, quando ela é divulgada em escala, em massa, ela alcança proporções de que acaba passando por verdade. Nunca mais aquela pessoa vai receber uma reparação. O que o judiciário oferece em termos indenizatórios, de forma pecuniária, é insignificante perto dos danos que aquilo pode causar na vida de uma pessoa. Você vê, imagina como um detalhinho pode... Você pode tanto levantar uma pessoa... Sua voz... você pode levantar uma pessoa ou destruir uma pessoa com um detalhe. Exatamente. Então é bem complicado. E a questão assim, como que o brasileiro pode se inteirar melhor do Código Civil? Isso é muito importante, né? O que o brasileiro deveria fazer é, ao invés de tudo pensar em mover a ação, né? Porque não é tudo também que tem ação, não. Falavam no passado, brasileiro é um pacato. Não é, não. O brasileiro é muito briguento. O cachorro fez, né, titica na casa da vizinha, já entra com ação. Ou vice-versa. O brasileiro é briguento.
Antes de entrar com a Nossa ação... senhora, se todo mundo resolver entrar com a ação porque o cachorro Mas tem... fez cocô na calçada em frente à casa aqui em São Paulo, nossa senhora. Então, são coisas que... O que o brasileiro deveria fazer para poder entender melhor o direito? O caminho é o caminho que nós comentamos aqui hoje antes de começar o podcast, André. Infelizmente, nosso povo é pobre em leitura. Nosso povo não tem interesse de entender as coisas, não quer aprender. E as faculdades hoje, e eu falo com autoridade também porque sou docente, né? As faculdades elas têm que cumprir uma grade, que a gente chama de grade do MEC. Né? Uhum. E essa grade, o que você faz atrás de uma grade? O que você faz atrás de uma grade, André? Fica preso. Exatamente. Então, não tem como você desenvolver o entendimento das pessoas. Por quê? Porque você é obrigado a cumprir aquele negócio ali. O direito ele é dinâmico. O direito ele não fica atrás de uma grade. A sociedade evolui, o direito evolui também. Se adapta à nova realidade. Como é que as pessoas hoje vão entender quando falamos em casamento homoafetivo, né? Mudança de nome? Isso são coisas que o pessoal não aceita. Por quê? Porque eles estão atrás da grade ainda, o que se entendia no passado. Eu conversei isso com o doutor com o doutor Fernando Capano. Sim. A respeito disso, que na nossa Constituição descreve o que é a família brasileira. E a família brasileira é constituída por um homem ou uma mulher que se casam e têm filhos. Sim, sim. E isso complicou muito a vida dos homossexuais que quiseram buscar um acerto civil, que é de completo direito. Claro que cada um de nós tem uma opinião a respeito de adoção e tal, não sei o quê, mas em relação a um casal que é homoafetivo e que tem um relacionamento já duradouro, 10, 20 anos, 15 anos, e que tá ali dividindo as escovas de dente, tá pagando os boletos juntos, pô, nada mais justo que eles tenham direito no civil para poder colocar regras dentro do que eles estão construindo juntos, né? Isso é só uma amostra da dinâmica da sociedade, né? Que não tem como você engessar o sistema, né? Então eu acompanhei toda essa transição aí da legalização do casamento homoafetivo como docente. Eu estava na época terminando o meu mestrado na PUC e a minha professora foi a querida professora Maria Helena Diniz e nós discutimos esse assunto em sala de aula, né? Especificamente nesse texto, o Supremo não podia dar nenhum tipo de interpretação extensiva, como foi feito lá. O que é a interpretação A interpretação extensiva é aquela que permite uma interpretação para além do que está no texto. Uhum. Eu entendo e eu estendo. Ali não era, juridicamente falando, do ponto de vista hermenêutico, não permitia. E ela ficou muito, ela é muito religiosa, né? A doutora Marina Diniz, ela é conservadora, conservadora, e ela, em off aqui, demonstrava lá a sua indignação com isto, porque um dos ministros que estava à frente lá tinha sido aluno dela ali. Ela falou, ele está lá falando e ele sabe que não pode. Mas aí é que tá, eu estou aqui criticando também? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, precisou o Joaquim Barbosa depois, por meio de resolução, ele fez uma resolução para os cartórios permitindo a oficialização do que nós chamamos hoje de casamento, né? O casamento foi oficializado através de uma resolução do CNJ, onde o presidente do Conselho Nacional de Justiça autorizou os cartórios a converter em casamento. Isso alterou o Código Civil? Não, agora nós vamos ter alteração que vem vindo com esse projeto novo, né? Que tem uma comissão de juristas aí que está mexendo com isso, entre eles o professor Flávio Tartus, que é bastante conhecido, a professora Maria Rosa de Andrade Neri, que foi minha professora também, está à frente disso. Agora que nós vamos ter um ajuste disso tudo, porque até então nós estamos trabalhando com retalho de situações. O judiciário, né, especificamente o Supremo Tribunal Federal, ele foi muito acusado de ativismo judicial. Mas eu não quero isentar dos erros que a gente vê que podem acontecer, que estão acontecendo no Supremo, mas a culpa do ativismo judicial, a meu ver, é do próprio Legislativo, que por muito tempo ficou sem tomar posições,
Engessado. Totalmente, na grade. Tá pior do que a Sem situação. cabimento. Então, como é que você vai ensinar o direito num país em que o brasileiro não quer ler, em que o brasileiro não se preocupa Complicadíssimo. em estudar, mas ele tem uma gana de processar todo mundo? Você vê como o brasileiro é? Ele quer processar. É aquela vontade de dar o jeitinho de ganhar um dinheiro em cima de alguém. Aí vamos piorar um pouco o cenário. Com 1 milhão de advogados, onde nós temos uma disputa como se fosse um advogado querendo matar o outro. Desculpa de eu falar dessa forma. Parece tá parecendo jornalismo. Em torno do dinheiro. Um leilão de honorários. Serviço que na tabela está custando 10 mil, o cara vem e faz por 1.000. Então, nesse cenário triste, lamentável, nós temos o quê? Um desenvolvimento da desinformação. Você percebe? Que faz com que a sociedade permaneça pobre, que faz com que a percepção do que realmente ocorre nos bastidores ela não enxerga. Por quê? A gente tinha aquela história, e agora eu vou para o cenário eleitoral, né? Porque a Constituição lá diz que o poder emana do povo, que o exerce através do voto. É mentira isso. Totalmente. Porque não adianta você dar o voto para a pessoa se ela não tem a informação, se ela não entende. Na minha opinião, você tem todo o direito de discordar, tá? Mas, por exemplo, a gente tem o Superior Tribunal Federal. Uhum. São pessoas que têm um extremo poder na condução do país. Na minha opinião, tinha que ter voto direto para eleger esse pessoal. Sem dúvida. Para mim, porque não tem cabimento um presidente que foi eleito indicar pessoas tão poderosas no poder, porque você pode acabar montando algo tendencioso. Exato. Né? Por isso nós estamos vendo tudo isso, nós estamos vendo na mídia. Eu acho que os juízes hoje do Supremo, eles tinham que se apresentar, eles tinham que fazer campanha e o povo tinha que escolher. Só que aí a gente vai cair dentro daquele negócio. O povo não conhece nem a história do próprio país, da própria cidade, quiçá de um juiz capaz de ocupar um cargo tão importante e tão poderoso, né, Fernando? Exatamente. Né? Outra dúvida que eu tenho é o seguinte, dentro do Código Civil tem as leis de sociedade em conta de participação. Você entende disso? Isso é muito curioso, porque eu já tive várias discussões que é a respeito do contrato de SCP, que é Lei 10.406, acho que de 2022 ou 2002 do Código Civil. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso para tirar a dúvida de um monte de gente aí que recebe propostas. Pô, você vem aqui, você põe um dinheiro aqui na minha empresa, o contrato de SCP vai te garantir. Vai garantir ele em quê, Fernando, o contrato de SCP? Olha, eu compararia esse tipo de contrato com uma espécie de investimento. Porque você hoje, como é que você vai entrar numa empresa que você não tem o know-how para trabalhar naquilo? Então você é um investidor. Porque um investidor não precisa ter know-how nenhum, ele entra com um aporte de capital na ação que ele adquire, assumindo o risco de perda. Não é assim que funciona o investimento? Exatamente. Eu estou lá investindo, se a empresa não der certo, perdeu a empresa, perdi eu também. Então, o contrato de SCP, ele dá direito a uma pessoa de se tornar sócio, vamos dizer assim? Porque é sociedade em conta de participação, né? Sim. Você vai investir uma importância e vai receber depois em contrapartida do investimento que você fez, né? Então, é importante que a pessoa que pretende participar desse tipo de contrato, primeira coisa, que consulte um advogado, e que a maioria não faz. Isso mesmo. Hoje mesmo nós tivemos um caso no escritório lá, e que a pessoa acabou entrando numa situação... Assinou sem ver o que estava... Assinou sem ler. 2 semanas depois, ela começou a receber uma série de intimações, uma das pessoas faleceu. Aí, hoje mesmo, parece que foi uma situação de uma trabalhista, alguma coisa que o Ministério do Trabalho bateu. Mas isso aqui não era meu. Falei, filha, isso aí tem sucessão. Então, a dívida que era do anterior passou para você. Você, quando fez esse negócio, você não procurou um advogado? Eu até comentei com ele sobre isso. Falei assim, nossa, e eles trabalham em umas empresas há muito tempo. Eu falei, como que eles não
consultaram. Então, você vê que Acho que risco, dependendo é perigoso. de que qualquer coisa você vai Tem que fazer, ser um advogado consulta. especialista também, tá? Por quê? Porque você vai, vou pro cara, meu amigo vai me... Não. Amigo não vai funcionar. Eu acho que as pessoas não Se querem é pagar sociedade pra consultar, e conta né? por participação, procura um especialista em direito empresarial, É muito em direito importante. societário. É esse que Porque tem que ser dentro procurado. dessa lei da SCP, ela tem um artigo que ela diz o seguinte, que o sócio ostensivo, que seria a empresa, Sim, Uhum. ela tem todas as responsabilidades de passivos, isso. né? Exato. Isso garante ao sócio cotista, né, o sócio participante, que ele não vai ter responsabilidade futura, por exemplo, se a empresa deixar de pagar os fornecedores? Ah, claro que não, né? Se você for olhar a grosso modo, não, né? O credor vai poder recorrer até Porque, lá. assim, existe no Código Civil um problemão, né? Que a gente encontra no artigo 50. O artigo 50 fala a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Se uma empresa ela está agindo fora dos moldes, o gestor não age corretamente e desvia o dinheiro para uma finalidade diversa do contrato, por exemplo, ou ele utiliza de meios fraudulentos, aquela personalidade jurídica que é toda essa proteção que você acabou de mencionar, ela cai. E aí todo mundo que está ligado à empresa responde com patrimônio pessoal. Então você percebe o perigo? Hoje a gente tem É um investimento de alto risco, então. alto risco. Se não tiver acompanhado de uma consultoria especializada, um assessor, um advogado especializado na área, torna-se de alto risco. Hoje, André, nós estamos caminhando com ela, não dá mais para você fazer nada sem consultar um especialista. Né? A gente lida com isso, né? Nós tivemos Todos os dias. na bem questão de dizer. condomínio, nós tivemos uma situação condominial lá horrível. Por quê? O condomínio, eu percebi que o condomínio no qual a gente está morando, né? Mudamos para lá, a aparência ótima, um condomínio maravilhoso, tudo muito bonitinho. Surgiu um problema lá com gás. E quando nós fomos levantar, faltava documentação, faltava tudo. Rapaz. Ah, sim. Aí quando Só a casca tava bonita, a fruta tava aí o podre. que fizemos? Aí o que fizemos? Começamos a correr atrás de resolver a situação e verificar. Muita gente foi embora quando viu o estado que estava. Então, riscos existem. Só que a gente tem que tomar cautelas antes de comprar uma casa, antes de fazer um carro. E principalmente quando você põe o seu dinheiro numa situação dessa. Essa semana que nós falamos aqui era um contrato de franquia. A pessoa acho que entrou com um aporte de 300 mil reais e se viu perdida aí no meio de uma situação em que nós estamos tendo que fazer tudo. Até a vigilância sanitária apareceu para multar. Então é muito arriscado. Se não existisse a figura que eu acabei de mencionar, que é a figura da despersonalização, não haveria problema. Mas essa figura existe. Receita Federal, como é que atua? A Receita Federal, a Fazenda, tanto a do União, Estado, municípios, eles trabalham com hoje um instrumento chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se uma empresa ela está irregular e ele descobriu que ela está funcionando irregular, ele já vai partir a cobrança em cima do patrimônio dos sócios. Então, do ponto de vista Faz legal, sentido porque se ele adquiriu patrimônios e ele tinha uma empresa, sim, ele está fazendo uso de um dinheiro ilícito para montar esse patrimônio, né? Aí Bom, isso demorou para acontecer, né? Muito. Porque tinha muita gente que quebrava a empresa aí, Sim. sangrava a empresa, sim. deixava a empresa falir, deixava todo mundo na mão e continuava no bem bom, com investimento, com a casa, com o apartamento, enfim, né? Quer perguntar para ele também? Pergunta aí para nossa inteligência artificial. Elon Musk até já falou de preocupação com a inteligência artificial. ChatGPT, qual é o risco de um sócio que investe numa sociedade em conta por participação? Olha, vamos ver essa, hein? Você vê que é importante fazer as perguntas corretas. Ó, saber formular, quer dizer, as perguntas. Rufem os tambores. De participação, o sócio que investe, conhecido como sócio participante ou sócio investidor, assume um risco financeiro limitado ao valor do seu investimento.
Esse tipo de sociedade é bastante interessante porque o sócio participante não tem responsabilidade pela administração ou pelas obrigações sociais, o que significa que seu risco está restrito às perdas potenciais de seu aporte inicial, caso o negócio não vá bem. No entanto, é importante destacar que o sócio participante não tem seu nome exposto nas atividades comerciais, e a existência da sociedade não precisa ser registrada em junta comercial, sendo o contrato social suficiente e mantido entre as partes. Isso cria uma camada de proteção, mas também limita a sua influência sobre as operações do dia a dia, ficando a gestão a cargo do sócio ostensivo. Esse arranjo é ideal para quem deseja investir em uma empresa sem se envolver na gestão ou nas operações diárias. Mas ainda assim é crucial que haja uma confiança significativa no sócio ostensivo, que será responsável pela administração do negócio. Supondo que esse sócio ostensivo esteja cometendo fraudes, existe uma figura que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil. Como é que fica numa situação dessa se o sócio ostensivo acabar sendo descoberto? Perdão, se o sócio investidor... Se o sócio ostensivo de uma sociedade em conta de participação estiver envolvido em fraudes ou irregularidades, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada. Essa figura jurídica está prevista no Código Civil Brasileiro e permite que os credores ultrapassem a barreira da personalidade jurídica da empresa para atingir os bens pessoais dos sócios ou administradores responsáveis pela fraude ou abuso da personalidade jurídica. Na sociedade em conta de participação, embora o sócio participante geralmente tenha sua responsabilidade limitada ao valor de seu investimento e não esteja envolvido na gestão da empresa, a desconsideração da personalidade jurídica poderia ser invocada se ficasse demonstrado que houve cominação de atos ilícitos com o seu conhecimento ou conivência. Normalmente, a aplicação da desconsideração requer a comprovação de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial e que tais atos prejudicaram terceiros. Enfim, é o que você falou, né? É um regulamento, porém de altíssimo risco. Risco existe. Não sei se você reparou. O conselho que eu dou é que o retorno tem que ser muito bom. Exatamente. Então, aqui, eu vou responder, eu coloquei 50 mil aqui, se eu perder, perdi 50 mil. Você confia no sócio ostensivo? E se ele estiver aplicando vamos supor, um golpe, ou ocorreu uma fraude? Ocorreu uma fraude, você perde os 50 e corre o risco. Se aquele seu nome aparecer na situação, né? Porque ele não é divulgado. Se o seu nome aparecer na situação, você pode responder pela desconsideração, sim. Até porque, André, primeiro eles vão penhorar as suas coisas para depois você ter o direito de dizer, olha, eu sou aqui um sócio investidor, eu não sou ostensivo e tudo. Até você provar que o focinho de porco não é tomada, você já perdeu dinheiro, você pode... Gastou com advogado. Exatamente. Então tem esses riscos, sim. Fernando, quem quiser saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a Michele, sobre o escritório, onde pode encontrar? Pode fazer o contato direto conosco, né? Nós estamos na região da Granja Viana. Eu vou deixar o celular aqui. Isso. Que é o celular base, é o 11 940 6636. Repete aí. Repito. 11 940 37 6636. Tem redes sociais? Temos sim. Fernando L. Neri, com Y ao final, é a minha rede social. Fernando L. Neri. L. Neri. Quem precisar de direito civil, sim, professor, mestre, Michele Neri também tá junto, né? Estamos juntos lá. E aproveitando, a gente está para lançar já um curso, né, do ChatGPT. Então, o pessoal que está nos acompanhando pelo Instagram vai ficar sabendo. A gente vai lançar, tá para lançar esse curso, né, e outros cursos também para agregar, né, para a pessoa ficar mais ciente, mais inteirada sobre
a inteligência artificial. Tá ótimo. Gente, muito obrigado pela Imagina, nós participação que de vocês. agradecemos Tem também. mais alguma consideração final para deixar? Eu agradeço muito. É isso, muito obrigado. Agradecimentos que eu quero deixar aqui, André, por nos dar a oportunidade de conversar, né, sobre um tema tão importante. Você e todo o pessoal aí do Ficcionários, obrigado, né? De coração a gente fica muito grato e disponível para quando vocês quiserem que voltemos com outro tema. Obrigado. Sempre convidado, sempre portas abertas, e obrigado a vocês por trazerem conhecimento aí para todos nós. Com certeza, Obrigado. agradeço. Até a próxima, então. Obrigada, sucesso para vocês. Obrigado, Michele, muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau.